eu venho falando a respeito de reposicionamento. Esse é o ano de Moisés, ano de reposicionamento. Eu quero falar hoje na pessoa de Davi. Davi era um servo do Deus vivo, homem segundo o coração de Deus, homem muito amado de Deus. E ele sabia tomar posição, ele sabia se reposicionar em situações adversas. Ele sabia em tomar uma posição melhor, em sair de uma posição inferior para uma posição superior, uma posição abaixo para um nível acima. E na vida de Davi são vários exemplos. E talvez eu pregue em outras oportunidades outros relatos. Mas hoje eu quero convidar você a abrir comigo o livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ler. Quantos já acharam? Digam glória a Deus. Amém. Os que ainda não acharam, pastor, tenha um pouquinho de paciência. 1 Samuel fica depois de Juízes e antes de 2 Samuel. Amém? E o capítulo 30 fica antes do capítulo 29 e depois do capítulo 29 e antes do capítulo 31. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, 1 Samuel, no versículo 1, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Até aqui. Vamos orar? Você gosta de orar? Eu gosto de orar. Orar é falar com Deus. Orar é engrandecer o nome do nosso Deus. Então vamos, feche teus olhos. O fechar os olhos é realmente você entrar no seu quarto. É para não ter distração. Entra na presença do Deus Altíssimo agora. Senhor, eu quero agradecer a Ti, mais uma vez, pela oportunidade que Tu me dás de poder abrir a Tua palavra e explaná-la. Obrigado, Senhor, porque Tu tem me dado sabedoria, Tu tem me dado entendimento, Tu tem me dado conhecimento. Obrigado, Senhor, porque a sabedoria que vem do alto, o conhecimento que vem de Ti, ó Espírito Santo, eu Te agradeço, porque Tu tens me conduzido ao conhecimento de toda a verdade. E eu sei, Senhor, que sem Ti, Jesus, eu nada posso realizar, eu nada posso fazer. Sem Ti, eu pereço,
sem ti eu tropeço e caio. Mas se tu estás comigo e tu estás comigo, eu não temerei, eu não cairei, eu ao contrário, eu permanecerei em pé, eu saltarei muralhas, eu pisarei a cabeça do meu adversário, porque tu estás comigo. Obrigado, Senhor, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não temo nada, porque eu tenho a ti, que é aquele que me sustém. A minha capacidade é vã, a minha força é vã, a minha intelectualidade é vã, mas tu usa tudo o que eu tenho para a glória do teu nome. Eu agradeço a ti, eu nada sou, mas tu tudo és. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida de cada irmão que esta noite se encontra na tua casa, estes que saíram da tua casa, das suas casas, para estarem aqui, que tu dês a estes a porção dobrada. Também aqueles, Senhor, que por um motivo ou outro não puderam estar aqui, Deus, por impedimentos, por limitações, Deus, que tu possa ir ao encontro deles também, ó Pai, mostrando o teu amor, mostrando a tua graça, mostrando a tua paz, em nome de Jesus. Em o nome do Senhor, eu agradeço pela vida, eu agradeço pelas oportunidades, eu agradeço porque podemos estar com as portas abertas. Senhor, obrigado, porque o nosso país é um país livre, é um país de liberdade, onde podemos preconizar e pregar a tua palavra. Obrigado, meu Pai, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos uma situação. Davi retorna para Ziglag. Onde é Ziglag? Ziglag era uma cidade no território filisteu. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele não podia ficar no território, ele não podia ficar na terra de Israel. E ele fugiu e foi morar com um dos príncipes dos filisteus. Foi morar ali com os príncipes, foi ele, a sua família, os seus pais, os seus homens. Eles saíram de Israel, saíram da terra porque estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos por Saul. E ele morou ali, naquele lugar, ele habitou ali, naquele lugar por muito tempo, dias, por anos, ele habitou naquele local. E certa feita, os filisteus se armaram para pelejar contra Israel, para pelejar contra o rei Saul, contra o povo de Israel. E aquele príncipe dos filisteus chamou a Davi para ir com ele à batalha. E Davi saiu à batalha contra Israel. É interessante aqui, meus irmãos, Davi, depois você vai ver que ele sempre perguntava ao Senhor: farei isso, farei aquilo, irei. Quando você for a 2 Reis, você vai ver que ele pergunta, mas nesse caso, nessa situação, ele não perguntou ao Senhor. Ele simplesmente se sentiu na obrigação, porque aquele príncipe dos filisteus tinha lhe dado guarita. E ele demonstrou fidelidade. Ele se sentiu na obrigação de estar ali. Mas ele não devia estar. Foi um erro de Davi, porque ele bem sabe, ele tinha conhecimento, porque Davi era um homem
que tinha conhecimento de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. E ele sabe que Deus proibia que os filhos de Israel lutassem entre si. Que as tribos de Israel pelejassem entre si. E não somente de Israel. Quando Israel saiu do Egito, iria passar pelas terras de Esaú, e pelas terras de Moabe, e pelas terras dos amonitas, que eram descendência de Ló, Deus disse: não pelejareis contra eles, pois sois parentes. Então Davi sabia que ele não podia entrar em peleja, mas por um sentimento de responsabilidade, de gratidão, ele foi à peleja com aquele príncipe. E quando você sai da posição, querido, você fica desguarnecido, a sua vida fica desguarnecida. Davi, por sair naquele momento, ele saiu da posição de bênção, ele saiu da posição de estar debaixo das asas do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas quando você sai do esconderijo, quando você sai da posição, você fica à mercê do inimigo. E Davi saiu naquele momento para aquela batalha. E é interessante quando ele chega no vale da batalha, na área onde os filisteus estavam se concentrando para irem contra Israel. Os demais príncipes dos filisteus assim: o que esse homem, o que esse hebreu está fazendo aqui? O rei disse para está tendo eu estou ouvindo daqui e estou ouvindo daqui. Isso atrapalha. Davi, o que esse hebreu está fazendo aqui? O que esse hebreu está aqui? Não queremos ele. Ele vai nos trair. Ele vai virar contra nós no meio da batalha. E mandam que Davi volte. Mas interessante, querido, Deus é bom. Deus não permitiu que Davi concretizasse o erro. Você pode falar assim: mas e aí? Mas só pelo ato de sair da posição, ele ficou desguarnecido. E quando ele retorna à sua cidade, Ziglag, e tinha sido atacada pelos amalequitas. Amaleque é o símbolo do inimigo. Amaleque é o adversário, é aquele que luta, que peleja contra o povo de Deus, contra os servos de Deus. Amaleque tipifica Satanás, tipifica o inimigo, o adversário das nossas almas. Eu quero dizer para você, em João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: aqueles que são nascidos de Deus, estes não pecam. O que é nascido de Deus o guarda, e o diabo não lhe toca. Muitas vezes nós mencionamos a parte C do versículo, né? O diabo não pode me tocar. Eu quero dizer uma coisa para você: o diabo não pode te tocar enquanto você estiver fiel. Se você abrir brecha, se você sair da posição, você está à mercê do inimigo.
E foi o que aconteceu com Davi. Davi, quando chega à sua cidade, Ziglag, foi dada a Davi. Tanto é que até os dias de hoje, Ziglag pertence a Israel. É uma cidade na Filistia, e diz a palavra que depois mesmo que Davi foi instituído rei de Israel e que os filisteus vieram contra ele como inimigo, Ziglag continuou sendo de Davi e sendo de Israel, porque foi dada a ele. Aquele príncipe deu o direito de posse. Amém? Quando ele chega, a sua cidade estava arrasada, as casas queimadas. Mas interessante, no versículo 2, diz que os os amonitas, os medianitas, perdão, tinham atacado os amalequitas, tinham atacado a cidade. Amaleque tinha atacado a cidade. E era comum dos amalequitas vir e matar, destruir e aniquilar tanto mulheres quanto crianças. Mas uma coisa, olha o cuidado de Deus, mesmo quando eu e você saímos da posição, Deus continua fiel, amém? Deus continua fiel. Eles não encontraram nenhum morto, todos tinham sido levados cativos. Então, um padrão do inimigo tinha sido quebrado, porque Deus é fiel, independente de eu e você sermos infiéis, Deus continua fiel. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus é fiel. Deus sempre é fiel e independente do que você faça, Ele continuará fiel. Mas a brecha estava aberta. Os familiares tinham sido levados cativos. E naquele momento, Davi se angustiou muito. Os homens que foram com ele se angustiaram muito. Choraram. Eu quero falar uma coisa para você. Não é errado chorar pelas desventuras. Não é errado chorar pelos problemas que você está passando. Davi, nesse momento, se angustiou, se deprimiu, teve uma sensação de derrota. E eu imagino que ele teve a consciência do seu erro. Ele teve a consciência de onde ele errou. Sabe por que Davi é reconhecido como homem segundo o coração de Deus? Não é porque Davi não errava, não é porque Davi não pecava, ao contrário, ele errou muitas vezes, ele pecou muitas vezes, mas o que o fazia diferente, o que era o seu diferencial, é que ele reconhecia o seu erro, ele se humilhava na presença de Deus, e ele pedia perdão pelos seus pecados, e ele recebia o perdão de Deus, e era revitalizado, revigorado, ele era reanimado pelo seu Deus. E olha, e é interessante que sobre ele pesava algo mais, porque ele era líder. Foi ele que disse aos seus homens: vamos à guerra. Olha aos líderes, olha a responsabilidade daquele que lidera.
aquele que lidera na casa, aquele que lidera no trabalho, aquele que lidera na família. Os maridos, preste atenção, a responsabilidade é grande. E se as coisas acontecem, a cobrança vai vir sobre você. No caso de Davi, os seus homens estavam querendo apedrejá-lo, porque ele tinha transgredido. Ele tinha levado a eles a batalha que não devia ter entrado. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não foi chamado para entrar nas batalhas do mundo. Eu e você não fomos chamados para batalhar as lutas do mundo. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra o espírito do mal nas regiões celestes. Você não foi chamado para pegar em armas físicas. As nossas armas são outras. Como diz Paulo, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas. Você ganha a batalha não com arma em punho, mas com a palavra de Deus. A nossa arma é poderosa em Deus, e a nossa arma, a nossa espada é a palavra de Deus. Davi errou, sim, e ele teve o perdão de Deus, sim, mas a consequência do pecado aconteceu, sim. Pessoas falam, Deus perdoa o pecado, perdoa, mas eu quero dizer uma coisa para você, a consequência do pecado, ela segue o seu curso. É como você já viu aquela que eles fazem, botar os dominós um do lado do outro, fazem assim, de repente encosta num, cai um, depois o outro assim. Mesmo que você levante o primeiro, a reação vai chegar até o final. Isso é o pecado, querido. Se você pecar, saiba, a consequência desse pecado chegará a você. Davi teve a sua cidade sitiada porque ele fez o que não devia fazer. Ele teve os seus líderes, os seus homens, os seus subalternos contra ele, porque ele tomou uma decisão de líder errada. Logo no início do meu ministério, certa vez eu fui chamado, uma irmã tinha uma fazenda, e lá havia um culto, todo domingo à tarde. E ela me convidou, e Deus me falou assim, não é para você ir. Mas pastor, olha, Deus falou, e eu não tinha coragem de falar para ela, Deus me falou, porque eu não devo ir. E eu fiquei enrolando. E aí, essa irmã chegou para minha mãe, e falou assim, olha, eu tenho convidado o Robertinho, e ele não vai. Minha mãe chegou para mim e falou assim, meu filho, é a irmã fulana, você tem que ir, e tal. E eu cheguei e falei assim, eu cedi à pressão da minha mãe. Eu tinha falado para minha esposa, Valdéia, falei assim, Valdéia, fui convidado e Deus falou para mim não ir. Aí naquele dia que eu falei assim, olha, eu falei para a Valdéia, olha, nós vamos. Ela falou assim, mas Deus não falou para você não ir? Eu falei assim, mas a minha mãe, né? Pedido de mãe é complicado você dizer não, né? Eu aprendi, a partir disso, a dizer não. Você vai saber por quê. Eu fui, naquele domingo, eu saí e fui, cheguei lá,
na hora do almoço, ia almoçar, e ela tinha feito um prato especial, um pirão de galo, galopé, né? As pessoas conhecidas sabem. E eu comi aquele pirão. Voltamos, o que aconteceu? Na hora do culto caiu uma chuva, tão forte, mas tão forte, não foi ninguém para o culto. Nenhuma alma. O culto era de 3 às 5. Choveu, vou dizer canivete, né? A expressão bem pesada, né? Choveu torrencialmente. E nada aconteceu. Fui embora. Já a experiência frustrada. À noite, fomos para o culto. E eu lembro, na verdade isso foi no sábado, no domingo era o dia dos pais. Bem perto, né? Domingo, daqui a 2 domingos é dia dos pais. Eu fui, almocei com meu pai, comi uma bacalhoada, que ele sempre gostava de comer bacalhau. Era um prato predileto do meu pai. Fui para o culto da noite. Voltei do culto. Estava com um febrão de 40 graus. E passando mal. Aquela febre altíssima. Eu tomava remédio e não baixava. Eu fui para o banheiro e uma irmã da igreja ligou e ela falou assim: ora pelo seu pastor, porque ele está muito mal. E eu lá debaixo do chuveiro, clamando ao Senhor: Senhor Jesus, a tua palavra diz, se comermos qualquer coisa mortífera, não nos causará dano. Eu ouvi literalmente Deus falar para mim: isso é promessa para os que estão em obediência. Você estava em desobediência. Não venha invocar a minha palavra. Você estava em desobediência. Aí eu chamei a Valné e falei assim: Valné, ora por mim, repreende, eu pequei. Ela botou a mão no meu estômago, orou, e naquele momento eu vomitei, meus irmãos. Eu tinha comido no sábado, o almoço do sábado. Eu tinha almoçado domingo a bacalhoada. Eu vomitei literalmente o tal do pirão. Não sei como que Deus fez, a bacalhoada fez a digestão, o negócio ficou lá dentro de mim. Mas quando eu confessei o meu pecado, Deus mandou o livramento. No caso de Davi foi a mesma coisa. Ele estava angustiado, ele estava amargurado, ele estava triste, ele estava chorando. E eu quero dizer para você, talvez você tenha passado, esteja passando por uma desventura na sua vida, por uma frustração, por algum problema. Primeiro, faça uma análise. Aonde você saiu? Porque muitas vezes você não saiu de posicionamento nenhum. Como assim, pastor? Porque há um erro dizer, toda desventura vem por causa de uma transgressão. Quebrou o pé porque pecou. Tem essa ideia, e não é isso. Se você não fez análise, no meu caso, eu analisei e estava em erro. Davi analisou e estava em erro. Talvez você não esteja em erro. Mas, então glorifica a Deus, porque se você não pecou, essas coisas estão acontecendo na sua vida para que se manifeste na sua vida as obras de Deus. Amém? É bom deixar claro, porque senão as pessoas vão pensar, toda desventura na minha vida é devido eu ter cometido algo errado. Nem sempre. Mas, neste caso, de Davi, no meu caso, foi uma questão de desobediência. Uma pequena, um pequeno deslize.
Mas quando você se arrepende, quando você confessa, bem-aventurado o homem que confessa os seus pecados e encontra o perdão de Deus e tem as suas transgressões perdoadas. Aí quando você confessa, parece que aquele peso é tirado. No meu caso, foi literalmente, queridos. Eu confessei o meu pecado, falei, pequei, como se fosse aquele peso. E no caso de Davi, a mesma coisa. Ele se angustiou, ele ficou triste, ele estava amargurado, estava querendo, os seus homens queriam apredejá-lo, estavam numa crise de liderança, mas ele tomou uma nova posição, ele se reposicionou. Como ele se reposiciona? Ele pede perdão, ele reconhece, e quando ele reconhece, ele é reanimado, se reanimou no Senhor, seu Deus, amém? Quando você confessa, Deus te renova, Deus te anima, Deus te levanta, Deus te coloca em pé. Você caiu, você se prostrou, mas Deus, Ele é misericordioso. Mesmo no período da desobediência, Deus teve cuidado de Davi, que as suas mulheres, as mulheres dos seus homens, os seus filhos e os filhos dos seus homens não foram mortos, mas foram levados cativos. E aqui o que Davi faz? Ele se reanima no Senhor. O que ele fez? Ele tomou a decisão, não, vamos atrás, não. Aí, a partir daqui, ele passa a exercer esse hábito. Ele não saía à batalha sem antes perguntar ao Senhor. E é esse um reposicionamento que você talvez tenha que tomar. Talvez você entrou numa situação porque você não perguntou ao Senhor o que teria que fazer. Presta atenção, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Amém? Davi mudou o seu padrão, Davi se reposicionou. A partir de então, você vai ver Davi sempre fazendo isso. Quando os inimigos vinham contra ele, ele entrava para a caverna de Adulão, entrava para o lugar de segurança e ali perguntava ao Senhor, farei isso ou não farei? Quando ele foi ungido rei sobre Israel, porque Davi teve 3 unções como rei. A primeira, na presença da sua família. A segunda, sobre Judá, os parentes mais próximos. E a terceira, sobre todo Israel. E diz lá, em 2 Reis, no capítulo 2, se não me engano, que quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei, vieram para o prender. Davi desceu para a fortaleza, para Adulão. Adulão é o lugar de segurança. Era a caverna de Adulão, era a caverna onde Davi se refugiava dos seus inimigos. E ali ele perguntou, subirei contra os filisteus? E a primeira palavra de Deus foi assim, sobe, e eu os entregarei, e você os
destruirá como uma grande represa que se rompe e você os tomará. E Davi foi vitorioso e desbaratou os filisteus. Mas uma coisa nessa passagem que nos ensina é que o inimigo, ele não desiste. Aí os filisteus derrotados foram e se organizaram novamente e vieram contra Davi novamente. Davi, entra de novo. Quem falou assim? Ele podia ter pensado, o Senhor já me deu vitória a primeira vez, vai me dar vitória de novo. Eu quero falar uma coisa para você. Em tudo que você for fazer, pergunte ao Senhor. Mesmo que seja na mesma área e Deus já tenha te dado vitória, Deus é um Deus realmente que Ele é criador, um dos atributos de Deus, e Deus não repete. Deus é criador e é criativo, amém? Amém, meus irmãos? E aí ele volta novamente para Adulão, falando, subirei novamente, da mesma maneira. Senhor, não, dessa vez vai ser diferente. Sai e cerca os filisteus e fica embaixo das amoreiras. E quando tu ouvires, marcha sobre as copas das amoreiras, parte, porque eu e o meu exército estaremos indo à tua frente para te garantir vitória. E Deus fez dessa maneira. Davi foi com seus homens e o exército de Israel e se colocaram de emboscada embaixo das amoreiras. E quando ele ouviu barulho de marcha sobre a copa das amoreiras, ele partiu sobre os filisteus e Deus deu vitória definitiva a Davi. Neste caso, quando Davi sai, os amalequitas já tinham sido destruídos, já tinham sido saqueados por Davi. Em experiências passadas, em lutas passadas, Davi tinha sido vitorioso. E eu quero dizer para você, você já teve vitória, Deus já te deu vitória contra o teu adversário, contra o diabo. Mas quando você sai da posição, quando você abre a brecha, o inimigo vem. O inimigo, como diz Pedro, é como o leão. O diabo, vosso adversário, está rugindo como o leão, à procura de quem possa tragar. Na verdade, ele está rugindo, esperando que você saia da sua posição de segurança. E a única coisa que nos afasta da nossa posição de segurança, que nos tira da nossa posição de segurança, são os nossos pecados, o meu e o seu pecado. Mas Davi confessou o pecado, Davi reconheceu, Davi consultou o Senhor, e o Senhor falou para ele, vai, e eu te darei vitória, vai e recuperarás tudo o que te foi levado. Oh glória! Amém! Eu não sei o que o inimigo te levou, eu não sei o que o inimigo te roubou, mas se você retomar a sua posição, se reposicionar, colocar-se na posição, Davi saiu de uma posição que não era errada, ele teve um erro, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, era ungido de Deus, e ele não deixou de ser ungido de Deus por cometer erros. Quando ele saiu da posição de obediência e entrou na posição de obediência, quando ele gerou um novo hábito, ele não fazia mais nada sem consultar ao Senhor. E quando fez besteira, ele não saía à batalha, ele não saía à guerra, sem perguntar a Deus. Irei, farei. Da mesma maneira
da mesma experiência que tive, a partir daquela data, eu não faço nada sem perguntar ao Senhor. E se o Senhor falar assim, não vai, eu não vou, não importa quem interceda. E a partir daquela época, nem quando a minha mãe fala assim, olha, eu não vou, porque o Senhor falou para mim não ir. E não insista. Ah, mas que coisa! Que filho desnaturado! Hã? Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Saiba disso. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Melhor é a obediência do que sacrifício. E Davi vai, e os seus homens, não somente Davi recobrou ânimo, mas os seus homens recobraram ânimo. Ele, como líder, foi renovado. E ele chegou, o Senhor, ele tinha a palavra de Deus, e Deus tinha falado, levanta, vá, e eu restituirei, eu devolverei, retomarás tudo o que te foi tirado. O teu posicionamento depende da tua ação. Olha, Davi podia ter recebido a palavra e ficado com a autocomiseração, não é verdade? Oh, coitadinho de mim! Oh, minha cidade queimada! Minhas mulheres foram levadas, meus filhos foram levados. Oh! Se você não mudar de posicionamento, não mudar de atitude. Primeiro, Davi mudou porque ele foi consultar ao Senhor. Depois, ele teve a palavra de Deus, e com a palavra de Deus, ele agiu sobre a palavra de Deus. Se Deus te falou, vá, vá, saia, saia, peleje, peleje. Não te detenhas. Muitas vezes, eu e você saímos da posição. Coisas pequenas, que nem parece, se colocar em julgo desigual com o ímpio. Faz uma sociedade com o ímpio. O que a palavra de Deus diz que não é para fazer. Não vos coloqueis em julgo desigual com os ímpios, com os gentios, com aqueles que ainda não são do povo de Deus. Anos atrás, um irmão da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, vou abrir uma sociedade. Assim, que bom, meu irmão. A primeira pergunta que eu fiz, o teu sócio é cristão? Você viu que eu não perguntei se o seu sócio é crente. Não, julgo desigual não quer dizer que tem que ser crente com crente, mas tem que ser homem temente a Deus. Ele não, mas é uma boa pessoa, assim, vai dar errado. Ele fala assim, poxa pastor, tu já está amaldiçoando o meu trabalho. Eu não. Jesus, a palavra de Deus, que diz, não sou eu. Eu vou orar por você, para que você saia dessa situação, sem muita perda, sem muita queimadura. Passado 6 meses, ele me procurou. Pastor, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. O meu sócio quer só negar imposto. O meu sócio quer não tirar nota. Ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo. Eu falei, eu não falei? O que eu faço, pastor? Oferece para que ele compre a sua parte. E eu orei para Deus que você saia disso sem prejuízo. E ele foi, ofereceu, o sócio comprou pelo mesmo valor que ele pagou. Lógico, ele teve perda, porque ele gastou tempo, ele gastou trabalho, ele gastou, mas aquilo, ele não se manteve na posição.
Passado um tempo, ele falou assim, estou abrindo um negócio. Eu falei assim, e aí? A sócia é a minha esposa. Eu falei assim, vai dar certo. E deu, e ele prosperou. Tipo, o sócio, falei das coisas que o sócio estava querendo fazer de errado. Mas ele falou assim, olha, eu quero entregar o dízimo. Não, que história é entregar o dízimo? Isso é loucura. Essa história de entregar dízimo para as pessoas do mundo, é loucura. Eles não entendem isso. Fala assim, é botar dinheiro no bolso do pastor. E para o mundo, todo pastor é ladrão. Essa é a visão do mundo. Se você conversar com uma pessoa do mundo, ele vai falar isso. Você é bobo, rapaz. Você está dando dinheiro para o pastor. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Os que estão no mundo não têm a mente de Cristo como eu e você temos. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. É só amém, queridos. Glória a Deus, não tem não amém. Porque não amém não existe. Amém? Então, meus queridos, Davi se reposicionou nessa questão. E ele foi, perseguiu, conquistou, retomou, trouxe tudo de volta. Porque ele tomou a posição. Glória a Deus. Eu não sei o que o inimigo te levou. E mesmo Paulo fala assim, não sei se você cometeu pecado ou não. Talvez não. Eu deixei bem claro isso. Eu não sou fatalista. Tem pessoas que são fatalistas. Isso é porque você cometeu o pecado. Isso não é exclusividade nossa, não. Os discípulos de Jesus chegaram para ele quando viram aquele jovem cego de nascença e perguntou, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus falou assim, nem ele, nem os seus pais. Mas isso aconteceu com ele para que se manifeste nele as obras de Deus. Mas não importa, se foi pecado, se posicione, retome a posição, tome uma posição melhor, uma posição de obediência, volte à posição de obediência agora. Se você fez a análise e disse, Senhor, eu não pequei, então, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua obra na minha vida, para que eu dê o testemunho e teu nome seja glorificado. Se você está passando por isso, fique em pé, eu quero orar por você. Se você está na sua casa, fique em pé também, um ato de fé. Eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo. E Deus vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar o que você está passando. Deus, o nosso Deus, é o Deus dos milagres. É o Deus das promessas. É o Deus que cumpre as suas promessas. E mesmo sendo eu infiel, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. E não importa se o inimigo, a quem o Senhor já me deu vitória, por eu sair dele, ele vem contra mim, ele vai voltar para a posição que lhe é devida, bem debaixo dos meus pés. Amém?